E aí, galerinha, vamos lá então para o quarto vídeo de Atomística 3. Bom, já falamos do glorioso Linus Pauling no vídeo anterior, e agora vamos o porquê que nós estamos falando desse cara. Bom, existe um diagrama chamado de Diagrama de Distribuição Eletrônica de Linus Pauling. Tá? No Brasil, um dos poucos países do mundo em que esse diagrama é conhecido como Diagrama de Distribuição Eletrônica de Linus Pauling, tá? Nos livros didáticos, isso é histórico, vem da década de 70, no ensino de química no Brasil, tá? Mas ele não é do Linus Pauling, tá bom? Ele é do Paul Fang Yi, tá? Se você ver essa publicação aqui, ó, de 1947. Então ele é um resumo para o modelo do átomo quântico para fazer a distribuição eletrônica, tá bom? Mas se você colocar na internet distribuição eletrônica ou distribuição eletrônica de Linus Pauling ou diagrama de Linus Pauling, em português você vai encontrar isso daqui. Tá? Em inglês você não vai encontrar quase nada. Porque no Brasil é uma cultura, é uma marca do ensino de química no Brasil a utilização desse diagrama. Tá? Então já vou adiantar para você, ele não é do Pauling, tá? E ele também tem várias falhas. Tá bom? Mas ele é muito usado em provas e vestibulares, concursos públicos. No Enem não é tanto assim, tá? Mas ele faz parte do currículo de Química no Brasil e aí nós vamos passar ele com vocês. Perfeito? Vamos lá então. Bom, o diagrama eu já disse anteriormente, tá? Ele tem 4 subníveis de energia ou 4 subcamadas de energia, SPDF. Tem professor que ensina assim, sem pão da fome. SPDF, sem pão da fome. Tá? Letra minúscula porque é um subnível, tá? E aí eles têm uma ordem crescente de energia, né? O subnível menos energético é o S e o mais energético é o F, tá? Então S é o menor, depois vem o P, depois vem o D e aí vem o F. E quando um elétron está no mesmo subnível de energia, ele tem a mesma quantidade. Mas o mais importante é isso aqui, ó. Os elétrons se distribuem pela eletrosfera ocupando o subnível de menor energia. Então a distribuição eletrônica ela dá do de menor energia para o de maior energia. Agora eu vou ensinar vocês como que nós montamos o diagrama de distribuição eletrônica de Linus Pauling. Tá? O passo a passo é o seguinte. Primeiro você faz uma tabela, tá? Que você coloca 4 colunas e 7 linhas, tá bom? 4 colunas e depois 7 linhas. Perfeito? Você pode ir pausando o vídeo e ir fazendo conforme eu vou te explicando, tá bom? Depois você coloca as linhas, cada linha representa um nível de energia lá da teoria do Bohr. Tá? Então, nível 1, camada K, nível 2, nível L, nível 3, nível M, e assim por diante. Tá bom? Isso quer dizer as linhas. E as colunas quer dizer o quê? As colunas quer dizer os subníveis de energia aqui para o diagrama. Então, aqui vai ser tudo subnível S, aqui vai ser tudo subnível P, aqui vai ser tudo subnível D e aqui vai ser tudo subnível F. Tranquilo? Daí, na primeira coluna, você coloca a numeração de 1 a 7. Na primeira coluna. Na segunda coluna, você numera de 2 a 7. Tá bom? E na terceira coluna, você numera de 3 a 6. E na quarta coluna, você numera só o 4 e o 5. Tranquilo? Repetindo aqui para você. Na primeira coluna você coloca de 1 a 7. Na segunda coluna, de 2 a 7. Na terceira coluna, de 3 a 6. E na quarta coluna, de 4 a 5. Tá? Agora, na primeira coluna, que vai ser tudo subnível S, você coloca então S. Dessa forma. Tá bom? Então vai ficar assim, 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, 6S e 7S. Como é sem pão da fome, o segundo é o P. Então na segunda coluna você preenche com P. Tá? Então fica assim, 2P, 3P, 4P, 5P, 6P e 7P. E segue assim, meus queridos. Na terceira coluna vai ser o D. Então fica assim, 3D, 4D, 5D e 6D. E na última coluna, que é a quarta, você coloca o F. Fica assim. 4F e 5F, tá? Bom,
Agora, não terminamos ainda. Tá? Agora vamos colocar um númerozinho que parece um expoente, mas não é um expoente, tá bom? Como lá na potência da matemática. Tá? O que é esse númerozinho? É o quanto que cabe de elétrons nesse subnível, nessa subcamada. Tá? Nós começamos sempre com o S2, e aí você vai aumentando de 4 em 4. Então, tudo que é S, você coloca 2. Ou seja, o subnível 1s2, ali cabe 2 elétrons. Pode ser um S1 ou pode ser um S2. Não pode ser mais do que isso. Não existe um S3, um S4, tá? Ou é um S1 ou é um S2. Tranquilo? E aí, 2 mais 4 dá quanto? 6. Então, o subnível P, ele cabe em 6 elétrons. Então, vai ficar tudo P6, 2P6, 3P6, 4P6, 5P6, 6P6 e 7P6. O que quer dizer isso? Quer dizer que no subnível P cabe 6 elétrons. Então pode ser 2P1, pode ser 2P2, pode ser 2P3, 2P4, 2P5, até 2P6. Não cabe mais do que isso. Não cabe mais do que 6 elétrons em cada subnível P. Tá certo? E o D? Como eu falei para vocês, vai aumentando de 2 em 2, né? Então aqui, ó, de 4 em 4. 2 mais 4, 6. 6 mais 4, 10. Então o D cabe 10 elétrons. Então fica 3D10, 4D10, 5D10 e 6D10. Tá bom? Então pode ser 3D1, 3D2, 3D3, 3D5, 3D8, 3D9 até 3D10. Não cabe mais do que isso. Tá bom? Só cabe 10 elétrons no subnível D. Tá certo? E o F, aumento mais 4, né? Voltando aqui, ó. 2 mais 4, 6. 6 mais 4, 10. 10 mais 4, 14. Então, F, 14. Então, nós temos o 4F14 e o 5F14. Então, eu posso ter no subnível 4F, pode ser 4F1, pode ser 4F2, 4F3, 4F4, até 4F14. E o 5F é a mesma coisa, 5F6, 5F9, 5F11, 5F13, até o 5F14. Perfeito? Bom, agora eu gosto de tirar essas barras aqui. Tá? Você pode deixar o seu diagrama assim, tá? Mas eu gosto de colocar uma coisa minha, eu acho que fica mais didático para explicar para vocês, colocar essas bolinhas aqui, tá? Para não ficar embaraçando, o próximo passo que é colocar as setas. Esse é um dos passos mais importantes de você fazer o diagrama de Linus Pauling, tá? E você colocar as setas que vão dizer a ordem de preenchimento dos elétrons no diagrama. Então nós começamos nessa ordem aqui, ó. 1s2. Tá? Eu começo sempre pelo subnível de menor energia, que é o 1s2. E aí, depois dessa distribuição, eu passo sempre obedecendo a ordem crescente de energia, do menos energético para o mais energético. Aí o segundo vai ser o quê? O 2s2. Tá? Ou seja, o 1s2 ele é menos energético do que o 2s2. Esses elétrons aqui, eles têm menos energia do que esses elétrons aqui. Tá bom? E aí nós continuamos. Depois do 1s2 e do 2s2, quem que é? 2p6 e 3s2. Tá bom? E aí, você continua sempre traçando essas setas aqui, tá? Ou seja, o 2p6 é menos energético do que o 3s2. O 3s2 ele é mais energético do que o 2p6, o 2s2 e o 2 e 1s2. E você continua sempre traçando setas diagonais, tá? Subindo, descendo, tá? Nesse sentido aqui, nessa diagonal aqui, ó, nessa diagonal decrescente de cima para baixo, aqui da direita para a esquerda. Então, depois do 3s2, quem que é? 3p6 e depois o 4s2. E aí você continua. Aí nós temos 3d10, 4p6, 5s2. Tá? Ou seja, o 3d10 ele é menos energético do que o 4p6.
E o 4P6, ele é mais energético do que o 3D10. O 3D10, ele é mais energético do que o 4S2. Ou seja, a energia ela cresce nesse sentido aqui, do 1S2 para frente. Então, 1S2 é o menos energético. Depois eu venho aqui para o 2S2, para o 2P6, 3S2 e assim por diante. Tá? E aí, continuando aqui, quem que é o próximo? 4D10, 5P6, 6S2. Sempre crescendo na energia. 4D10 é menor que o 5P6, que é menor que o 6S2. Depois, quem que é mais energético do que o 6S2? Olha só, depois do 6S2, quem que é? 4F14, 5D10, 6P6 e 7S2. E aí terminamos, então, com 5F14, 6D10 e 7P6. 5F14, 6D10 e 7P6. Ou seja, isso aqui é uma ordem crescente de energia. Quando você for fazer as distribuições eletrônicas seguindo esse diagrama, você vai seguir essa ordem crescente de energia, do menos energético para o mais energético. Tá? Eu te pergunto, quem que é mais energético então? O 4F14 ou o 4D10? Quem que é mais energético? O 4F14. Muito bem. Quem que é mais energético? O 5F14 ou o 3D10? 5F14. Agora, quem que é mais energético? Vou mudar a cor aqui e vou te perguntar, quem que coloca para mim em ordem energética? 5P6, 4S2, 7S2 e 2P6. Pausa o vídeo e coloca para mim esses orbitais, esses níveis de energia em ordem crescente, do menor para o maior. Qual que vai ser a resposta certa? Vamos lá? Bom, pessoal, desse daqui, qual que é o mais fraquinho? Qual que é o menos energético? É o 2P6, né? Vou marcar eles aqui, ó. O 5P6. Cadê o 5P6? Está aqui. Tá, o 5P6 está aqui. Depois o 4S2, está aqui. Né? Depois o 7S2, tá aqui. E depois o 2P6, tá aqui. Então, em ordem de energia, qual que é o menos energético? Tá aqui, ó, o 2P6. Então, seria isso aqui, ó, 2P6 é menor que... Depois eu tenho quem? O 4S2. É menor que o 4S2, que é menor que quem? Depois quem que é? 5P6. 5P6, que é menor que 7S2. Ok? Essa é a ordem crescente aqui para esses 4 que eu escolhi para esse exercício. Tá bom? Essa é a ordem crescente de energia. Tá? Mas a gente pode fazer com outros subníveis, com outros, por exemplo. Eu posso escolher aqui 3D10, vou pegar outra cor aqui. Eu quero saber entre o 3D10, o 4S2 e o 5D10, 4F14. Então eu quero que você coloque em ordem para mim agora esses daqui. Né? Eu vou dar lá para você 5D10, 4S2, 3D10, 4F14. Para você colocar em ordem. Qual que é a ordem crescente desses 4 subníveis aqui? Do menor para o maior, do menos energético para o mais energético. Pausa o vídeo e coloca eles em ordem crescente. Então a ordem é, primeiro 4S2, aqui, 4S2 é menos energético do que o
3D10. O 3D10 é menos energético do que o 4F14. E o 4F14, ele é menos energético do que o 5D10. Essa é a ordem crescente de energia para esses subníveis aqui. Valeu? Meus queridos, um abraço, até o próximo vídeo. Vamos fazer mais exercícios de distribuição eletrônica. Valeu? Um abraço, até mais.